Em certos momentos da história, a televisão se arriscou em um teor, digamos, mais ousado, quebrando barreiras e desafiando os limites do que é considerado aceitável para o público. No entanto, essa busca por apelo e atenção também trouxe à tona uma crescente preocupação sobre a exposição excessiva de nudez em programas de diversos gêneros. De reality shows a dramas históricos, algumas produções foram amplamente criticadas por priorizarem cenas de nudez explícita e sexualização com o intuito de captar a atenção do público e garantir altos índices de audiência, o que para muitos teria ultrapassado um pouco dos limites. Serão esses programas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Programas de TV que exageraram na nudez. Largados e Pelados é um reality show de sobrevivência exibido pelo Discovery Channel, onde duas pessoas geralmente desconhecidas entre si tentam sobreviver juntas em condições extremas durante 21 dias. O programa ganhou popularidade por sua premissa única de mostrar os participantes completamente nus, enquanto enfrentam desafios severos, como falta de comida, clima adverso e animais selvagens. Embora a nudez seja um elemento central do programa, ela frequentemente gera polêmica e críticas por parte do público e da mídia. Muitos críticos argumentam que a nudez é explorada para fins sensacionalistas, a fim de atrair audiência, o que desvia a atenção do verdadeiro propósito do programa, a sobrevivência. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com a forma como os participantes são filmados, mesmo que partes íntimas sejam borradas. Isso claramente levanta questionamentos sobre a necessidade de mostrar os corpos nus para contar a história. Os produtores defendem a nudez como parte essencial do conceito do programa, alegando que ela representa o desafio de voltar às condições mais primitivas possíveis e, além disso, remove a dependência de roupas como ferramenta de sobrevivência, forçando os participantes a usar apenas sua inteligência e habilidades. A série Euphoria, da HBO, é amplamente elogiada por sua abordagem ousada e realista de temas como drogas, saúde mental, relacionamentos e sexualidade. No entanto, também enfrenta críticas significativas, especialmente pelo excesso de nudez explícita e pela forma como isso é retratado, considerando o contexto de seus personagens, que são na maioria adolescentes. Muitos críticos e espectadores apontam que algumas cenas de nudez podem parecer desnecessárias e usadas apenas para chocar ou atrair audiência, em vez de contribuir para o desenvolvimento da narrativa. Além disso, como os personagens são adolescentes, apesar de interpretados por atores adultos, há desconforto em ver situações sexualizadas envolvendo figuras que deveriam estar representando menores de idade. Alguns atores já expressaram desconforto com cenas de nudez. A atriz Sydney Sweeney, por exemplo, mencionou que inicialmente ficou apreensiva com a quantidade de cenas em que precisava estar nua, mas elogiou o diretor Sam Levinson por ser receptivo a ajustes quando ela se sentia desconfortável. O criador Sam Levinson defende a nudez como uma parte integral da história, afirmando que ela reflete a vulnerabilidade e a realidade das experiências dos personagens. Os fãs geralmente elogiam a série pela autenticidade e pela disposição de abordar temas difíceis, embora haja consenso de que algumas cenas podem ser excessivas. True Blood, a série da HBO que foi ao ar entre 2008 e 2014, é conhecida por sua combinação de vampiros, mistério, drama sobrenatural e uma boa dose de cenas provocantes. Muitos espectadores e críticos argumentaram que a série abusava da nudez e das cenas de sexo explícito, muitas vezes sem uma necessidade narrativa clara, parecendo estar lá apenas para chocar ou atrair audiência. Algumas críticas sugerem que o excesso de cenas sexualizadas prejudicava o desenvolvimento dos personagens e o aprofundamento da trama sobrenatural, desviando a atenção dos elementos mais intrigantes da história. Por isso, muitos telespectadores afirmam não ter se prendido à série, deixando-a de lado devido ao excesso de nudez e sexualidade que tirava essa imersão. Houve reclamações de que muitos personagens eram reduzidos a objetos de desejo, em vez de terem suas complexidades exploradas. Isso foi visto como uma oportunidade
perdida, considerando a rica mitologia da série. O criador da série, Alan Ball, sempre defendeu o uso da nudez e da sexualidade em True Blood, argumentando que o tema faz parte da essência dos vampiros na cultura pop, sendo frequentemente usada como uma metáfora para desejo e poder. A série se passava em um contexto adulto e lidava com temas como discriminação e liberdade, usando o sexo como um símbolo de libertação. Game of Thrones, uma das séries mais populares da história da televisão, também enfrentou controvérsias relacionadas ao uso de nudez e cenas explícitas. Apesar de seu sucesso global e aclamação crítica, a série da HBO gerou debates sobre o excesso de sexualidade, a objetificação de personagens e o impacto sobre o elenco, incluindo revelações de desconforto por parte da atriz Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen. Assim como vimos em outras produções anteriores, muitas cenas de nudez foram consideradas desnecessárias para o avanço da trama, levando à acusação de que a série explorava corpos femininos de forma sensacionalista. As cenas explícitas de abuso, incluindo as de Sansa Stark e Daenerys Targaryen, também foram alvo de críticas por parecerem exploratórias ou desnecessárias, apesar de seu impacto narrativo. Em entrevistas, Emilia Clarke revelou ter se sentido desconfortável com as cenas de nudez no início da série. Porém, ela também afirmou que com o tempo ganhou mais confiança e passou a impor limites claros, agradecendo o apoio de colegas como Jason Momoa, que a ajudaram a se sentir mais segura no set. Os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, argumentaram que a nudez e a sexualidade eram parte essencial do mundo criado por George R.R. Martin, nos livros dos quais a série foi adaptada. No entanto, críticos apontaram que a série frequentemente ampliava essas cenas em relação à obra original. Conforme Game of Thrones avançava, as críticas levaram a ajustes. Nas últimas temporadas, as cenas de nudez diminuíram significativamente, com o foco sendo mais nos conflitos e na ação. O Big Brother Brasil, um dos realities mais populares da televisão brasileira, é frequentemente acompanhado de polêmicas relacionadas à nudez. Por ser um programa que exibe os participantes 24 horas por dia, momentos de descuido ou escolhas pessoais inevitavelmente acabam expostos para o público. Em diversos momentos do programa, em várias edições, a nudez acidental acaba sendo inevitável por parte de alguns participantes, tornando-se algo comum, mas sempre viralizando nas redes sociais. Esses casos acabam gerando uma certa polêmica, pois telespectadores questionam a produção do programa, alegando que eles frequentemente inserem momentos de nudez ou situações íntimas nos episódios transmitidos na televisão aberta, a fim de gerar audiência e atrair o público. Há também casos de participantes que não se importam com a exposição do corpo, como tomar banho nus ou circular pela casa sem preocupação com as câmeras. Um caso bem famoso que gerou muita repercussão foi o da participante Clara, no BBB 14, que simplesmente tirou toda a roupa e decidiu tomar banho nua. A direção do BBB alega que os participantes são informados previamente sobre as condições do confinamento, incluindo a presença constante de câmeras. Embora cenas de nudez sejam editadas para a exibição na televisão aberta, os momentos captados nas transmissões ao vivo por canais pagos ou na internet ainda geram repercussão. O Supercine, tradicional sessão de filmes exibida pela Rede Globo nas noites de sábado, foi durante décadas uma referência para os telespectadores brasileiros. No entanto, parte de sua popularidade também esteve associada às polêmicas relacionadas às chamadas promocionais. Muitas vezes, os trailers exibiam cenas sugestivas ou picantes dos filmes, incluindo momentos de nudez ou insinuações sexuais para atrair a audiência. As chamadas frequentemente destacavam cenas de nudez ou momentos de maior sexualidade nos filmes, como no caso de Titanic, em que na chamada sempre mostravam a parte em que Rose ficava despida, para que fosse feita uma pintura de sua pose. Porém, claro, não mostravam a nudez completa. Isso era visto como uma estratégia comercial para despertar curiosidade. Apesar de o Supercine ser exibido tarde da noite, o fato de suas chamadas irem ao ar em horários variados, incluindo durante a programação diurna, gerava desconforto entre famílias
famílias e pais preocupados com o conteúdo consumido por crianças. A emissora nunca abordou diretamente essas críticas, mas o uso de cenas sugestivas era claramente uma estratégia para competir por audiência, especialmente em um horário tradicionalmente disputado. Ilha da Sedução, reality show exibido pelo SBT em 2002, é lembrado tanto pelo impacto que causou na época, quanto pelas inúmeras críticas que recebeu, principalmente pela sua temática mais sexualizada e pelas situações envolvendo nudez. No programa, casais eram separados e colocados em duas vilas diferentes, uma para homens e outra para mulheres, onde conviviam com solteiros ou solteiras atraentes, cujo objetivo era seduzi-los. O programa explorava a tensão sexual e os dilemas de lealdade entre os casais. Muitos espectadores e críticos consideraram que o programa exagerava no apelo sexual, com cenas provocativas que beiravam o sensacionalismo. As interações físicas, incluindo beijos e insinuações, eram frequentemente exploradas nas edições. Além disso, a intenção do programa para muitos era de estimular uma traição para ser transmitida para todo o país. A sociedade brasileira não estava tão acostumada a formatos de reality show tão sexualizados, o que levou a críticas mais severas, em comparação ao que talvez fosse aceito em outros mercados internacionais. Ilha da Sedução tentou se posicionar como um reality inovador e provocativo, mas sua temática, que explorava a sexualidade, além de mostrar traições, acabou gerando mais críticas do que elogios. Sendo assim, o programa saiu do ar e foi considerado, digamos, um fracasso. Malhação, uma das novelas mais icônicas da Rede Globo, permaneceu no ar por mais de 2 décadas, conquistando gerações com histórias voltadas para o público jovem. Apesar de seu sucesso, a trama enfrentou críticas e polêmicas ao abordar temas sensíveis como sexualidade, gravidez na adolescência e relações amorosas. Muitas vezes, com cenas que alguns consideravam ousadas para o horário. Um dos momentos mais comentados foi a exibição da primeira noite de amor entre os personagens Pedro, interpretado por Rafael Witt, e Karina, interpretada por Isabela Santoni, na temporada intitulada Malhação, Sonhos, que foi exibida de 2014 a 2015. A sequência mostrou o casal, que havia conquistado grande torcida entre os fãs, em um momento íntimo de entrega e cumplicidade. Embora não tenha havido nudez explícita, o contexto sugeria o início da vida sexual do casal, algo raro em novelas destinadas ao público adolescente. Muitas críticas vieram de pais que consideraram inadequado abordar a primeira experiência sexual de adolescentes em um programa exibido no final da tarde, quando crianças também poderiam estar assistindo. Em outras edições da novela, casais principais também protagonizaram cenas parecidas e também geraram polêmicas, mas apesar disso, com uma grande audiência, a novela seguiu normalmente por anos. A Globo defendeu que as cenas são essenciais como parte do compromisso da novela em refletir questões importantes do universo adolescente, incluindo sexualidade. A emissora também ressaltou que Malhação sempre abordou esses temas de forma educativa. A série Riverdale, exibida originalmente pela CW e popularizada em plataformas de transmissão de vídeo, tornou-se um fenômeno global com sua mistura de mistério, drama adolescente e uma releitura sombria dos personagens clássicos dos quadrinhos de Archie Comics. Apesar do sucesso, a produção enfrentou críticas significativas relacionadas ao conteúdo sexual e à abordagem de cenas sugestivas, especialmente envolvendo atores que interpretavam adolescentes. Desde a primeira temporada, a série foi criticada por retratar os personagens adolescentes em situações altamente sexualizadas, como cenas de lingerie, beijos intensos e relações implícitas. Muitas dessas cenas foram consideradas exageradas e desnecessárias para a narrativa principal. Riverdale transformou os inocentes personagens dos quadrinhos em versões muito mais maduras e sensuais. Essa mudança, embora atraente para parte do público, causou estranhamento e desaprovação entre fãs das histórias clássicas. No entanto, mesmo com algumas críticas quanto ao modo como a produção trabalhava a série, ela conquistou uma grande base de fãs. Os criadores e produtores de Riverdale justificaram a abordagem como uma tentativa de trazer uma perspectiva mais sombria e realista sobre os dilemas dos adolescentes modernos, abordando temas como sexualidade, identidade e conflitos emocionais. No entanto, essas explicações não convenceram
convenceram a todos, especialmente aqueles que esperavam uma adaptação mais próxima dos quadrinhos originais. A telenovela Gabriela, exibida em 2012 pela Rede Globo e baseada na obra clássica Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, foi amplamente elogiada pela qualidade de sua produção, ambientação fiel e atuações marcantes, especialmente de Juliana Paz no papel principal. No entanto, a trama também enfrentou críticas relacionadas ao teor de nudez e a forte carga de sexualidade presente em muitos de seus personagens e cenas. A novela era uma adaptação da obra literária de Jorge Amado, famosa por sua abordagem sensual, retratando os costumes e as relações sociais do Brasil nos anos 1920. A direção optou por uma narrativa que exaltava a sensualidade da protagonista Gabriela, fiel à essência do livro, mas que gerou debate sobre os limites da exposição em uma novela de grande audiência. A novela incluía cenas de nudez parcial e insinuações sexuais frequentes, especialmente envolvendo a protagonista Gabriela e outros personagens femininos. A exibição dessas cenas em um horário nobre gerou reações negativas de parte do público, que considerou o conteúdo inadequado para a televisão aberta. Enquanto a sensualidade é um elemento central na obra de Jorge Amado, muitos espectadores argumentaram que a novela teria exagerado no uso de cenas de apelo sexual como estratégia para atrair audiência. Apesar das críticas, a novela conquistou muitos fãs que consideraram a sensualidade como parte do espírito da obra de Jorge Amado e que a produção foi bem sucedida em capturar a essência cultural do Brasil daquela época. A emissora defendeu a produção, argumentando que as cenas de nudez e a abordagem da sexualidade estavam de acordo com o contexto histórico e literário da história. Além disso, destacou que a novela seguia as diretrizes de classificação indicativa e exibição em horários apropriados. No caso, era recomendada para maiores de 14 anos e passava às 23 horas da noite. O Domingo Legal, um dos programas mais icônicos do SBT, foi um grande sucesso durante décadas e ganhou uma enorme base de fãs graças ao carisma de seus apresentadores, como Gugu Liberato. Porém, um dos quadros mais polêmicos que gerou muitas críticas foi o Banheira do Gugu, exibido nos anos 90 e início dos anos 2000. O quadro consistia em uma competição na qual participantes, muitas vezes mulheres, eram colocados em uma grande banheira cheia de espuma. Elas realizavam provas e desafios, enquanto Gugu e outros apresentadores comentavam as cenas, o que acabava gerando um clima de apelo sexual. Durante as provas, algumas participantes acabavam ficando parcialmente despidas, o que aumentava a sexualização do quadro e fazia com que as cenas fossem muitas vezes ligadas a momentos de insinuação sexual. O quadro gerou uma enorme polêmica por sua forma de explorar a sensualidade das participantes, muitas vezes com foco no corpo feminino, em um programa popular que ia ao ar em horário acessível a um público variado, incluindo famílias e crianças. Apesar de não ser explícito, o apelo sexual era claro, o que gerou críticas sobre o machismo e sobre a imagem transmitida por esse tipo de entretenimento. Uma das maiores críticas ao quadro era o fato de que o Domingo Legal era transmitido em um horário em que muitas famílias assistiam juntas à televisão. A mistura de conteúdo sexualizado com a faixa etária jovem foi um ponto polêmico, especialmente para os pais que não queriam que seus filhos vissem esse tipo de conteúdo. O quadro foi gradualmente afastado da programação do Domingo Legal, em parte devido à crescente pressão pública e mudanças nos padrões sociais de consumo de mídia. Segundo alguns rumores, a emissora sofreu processos devido à exibição do quadro, e isso teria acelerado a decisão de removê-lo definitivamente do programa. Esse é o vídeo, desse seu like, beijão, falou, tchau.